se deve orar em línguas? Porque tem gente que não ora em línguas. Tem gente que ora em línguas de vez em quando. Ou quando está na igreja e é estimulado a orar em línguas, ele ora. E tem gente que orou em línguas só uma vez na sua vida. Então a ideia que você precisa compreender sobre orar em línguas é: quando eu devo orar em línguas? Aí tira a palavra orar em línguas e coloca outra: quando eu devo andar no Espírito? Responda. Quando você deve andar no Espírito? Por quê? Preste muita atenção. Só tem uma maneira de vencer o pecado repetitivo ou vício. Na realidade, todo pecado é viciante. Mas só tem uma maneira de vencer. Se você não entrar nessa maneira que eu vou falar, você vai viver de recaídas. Eu me lembro há muitos anos atrás, lá para 2006 ou 2005, eu era viciado em pornografia e às vezes ficava 6, 7 meses sem usar. Depois recaía. 2 meses, 3 meses, 7 meses. Por quê? Chega uma hora que a carne vai triunfando. Por que ela vai triunfando? Porque você não anda no Espírito. Como se vence qualquer tipo de pecado? A resposta é mais simples do que a pergunta. Andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então, como se vence o pecado? Andando. E aí o texto deixa bem claro: andando no Espírito. E aí você não vai ceder à carne. Ou seja, você está muito envolvido com o Espírito. E aí a carne vai ficando em segundo e terceiro plano, e etc, e etc. Por isso que quando a Bíblia fala dessa guerra entre o Espírito e a carne, é essa. É a luta que você vive todo dia para andar no Espírito. Aprenda a fazer uma coisa que eu aprendi a fazer: orar pela sua vida de oração. Você não ora pela sua vida financeira? Você não ora pela sua família? Aprenda a dobrar o joelho e falar: Senhor, eu oro pela minha vida de oração. Entendeu? Ore pela sua vida de oração para que ela seja cada vez mais saudável. Então vamos lá. Bom, colocou aqui, 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 2, diz o seguinte: pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala em mistérios. Preste atenção. Eu disse ontem que existe 3 batismos. O batismo nas águas para arrependimento, o batismo no Espírito, que é o novo nascimento, e se usa o termo no Espírito porque é o batismo no corpo de Cristo, que é também chamado de novo nascimento ou justificação. Falamos ontem sobre isso, e as evidências desse batismo falei ontem. Do batismo no corpo de Cristo. Qual a evidência que você tem o Espírito Santo? O fruto do Espírito. Agora, qual é a evidência que você foi batizado com o Espírito Santo? Que é o revestimento de poder. Aí é o falar em línguas. Preste muita atenção. Não existe, eu nunca vi quem levanta paralítico que também não ora em línguas. Eu nunca vi quem opera em dons de poder que também não ora em línguas. Quem expulsa demônio que também não ora em línguas. Normalmente as pessoas que não creem em dons não têm autoridade para operar em qualquer coisa que tenha a ver com o sobrenatural. Eu vou contar 2 histórias muito engraçadas para vocês que aconteceu comigo. Eu tenho amigos de todas as vertentes e correntes, né? E quando a gente se encontra é um tirando sarro do outro, né? Aí um dia eu tinha um amigo que ele é de confissão tradicional, significa que ele não crê nos dons de poder e crê que os dons cessaram, é chamado de cessacionismo, cessaram lá no livro de Atos. Aí ele ri, dá risada, faz os pentecostais, pula igual pipoca, não sei o que. Eu falei: um dia você vai precisar e vai passar vergonha, e passa. Aí eu e minha esposa estávamos indo para pregar próximo a Curitiba, dá uns 100 e poucos quilômetros, numa cidade chamada Ponta Grossa. Na metade do caminho, uns 50 quilômetros, o telefone toca. Esse amigo meu tradicional: ô Hernani, onde você está? Eu falei: estou no carro. Indo para onde? Indo para Ponta Grossa. Eu falei: cara, pelo amor de Deus, vem aqui.
Falei, o que aconteceu? Vem aqui na igreja agora, é urgente, aconteceu uma tragédia. Falei, o que aconteceu, cara? Manifestou um demônio. Eu falei que você ia passar vergonha, para eles é uma tragédia, né? Aí eu falei, agora expulsa. Cara, eu já tentei expulsar. Li a Bíblia, li o Salmo 91, li o Salmo 23, ungi, dei óleo para ele beber, abri a boca, dei óleo. Não aconteceu. Falei, cara, não dá para eu ir, que eu estou na metade do caminho, eu vou pregar, eu não posso. Falei, pelo amor de Deus, vem aqui. Falei, faz o seguinte, chama um pastor da Universal. Não, da Universal não. Nem morto eu trago o pastor da Universal. Aquele que põe fogo na igreja, mas não trago o pastor da Universal. Falei, então você vai passar vergonha. Hernani está arrastando o facão no chão assim. Já mandou 2 diáconos para o hospital. Eu estou desesperado, está todo mundo lá de fora da igreja, o demônio dentro da igreja. Olha aqui. O povo sai da igreja, o demônio está dentro da igreja. Falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. É impossível eu ir aí. Mas vamos fazer o seguinte, não sei se vai funcionar. Só tem uma maneira de eu expulsar esse demônio. Não sei se vai funcionar. Ele, o que você vai fazer? Põe o demônio no telefone. Vai falar para mim que você nunca expulsou demônio no telefone? Ô louco. O povo da Universal dá água para os outros beber pela televisão. Por que não dá para expulsar demônio? Ele falou, você está de brincadeira comigo? Eu falei, vai pôr ou não vai pôr? Vocês têm que entrar nos 5, 6 lá e segurar ele e pôr ele no telefone. Aí ele, tá bom. Entrou e eu estou parado do carro. Daqui a pouco eu escuto um barulho. Pá, 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 pá. Aí fica tudo silencioso, eu escuto um barulho assim, ó. Falei, demônio, não desliga. Aí, falei, em nome de Jesus, fui bem rápido, sai! Escutei um barulho, saiu, ele falou assim, cara, saiu. Falei, claro. Falei, que chegar, nós vamos conversar sério. Até hoje não me chamou para conversar. Outra situação, fui pregar numa igreja só de rico, lá em Curitiba. Top, fui pregar. Uma pastora, ela olhou para mim e disse assim, pastorzinho, eu sei que você faz uma oração aí que cai muito demoniado. Eu falei, também, não faz ela aqui não. Tem uns pastores que tá assim, ó. Eu olhei e falei assim, mas por que não? O meu povo não combina com demônio. Eu falei, mas nenhum povo combina. Eu falei, olha lá para aquele, olha o terno dele. Ela dizia, olha o cabelo daquela irmã. Eu olhei, gente, e foi me entaiando o sangue. Peguei o microfone e falei, gente, fecha os olhos. Fica caladinho. Esperei 1 minuto em silêncio, só para assustar o povo. Aquele silêncio. Demônio! Aí assustou, irmã. Vigia! Eu falei, ó. E gritei, demônios do inferno. Irmão, começou a cair demônio. A do cabelo fez assim, ó. O cara do terno já estava andando no chão assim. Aí a hora que começou a cair mais de 100 pessoas endemoniadas, eu peguei o microfone, olhei para a pastora e falei assim, ó, expulsa. E fui embora. Não sei se ela expulsou, não sei o que aconteceu. Sei que essa história tem 20 anos. E nunca mais fui naquela igreja de novo. Não sei por quê. Você precisa entender a diferença em ser revestido de poder. O revestimento de poder é um entendimento milenar, mas desprezado. E o motivo por que ele é desprezado? Porque tem gente que não gosta de pôr a cara para bater. É muito mais fácil ser só um pregador e não ter que expulsar um demônio, não ter que orar por um enfermo e pôr na cabeça deles que isso não existe. Você nunca vai ter a responsabilidade de ser um produtor, através da fé, de milagres.
Então se torna um evangelho muito light. Uma vez, Dwight Lyman Moody, D.L. Moody, um grande avivalista, por meados ali de 1822, ele estava pregando e até aquela altura ele já tinha alcançado mais de 1 milhão de almas nos Estados Unidos. A igreja dele compunha ali quase 3.000 pessoas em Nova York, e ele estava pregando, tinha 2 irmãzinhas sentadas na frente dele, ele pregando, e elas ficavam assim, ó. E aquilo irritou Dwight Moody. Então ele olhou para as irmãs, terminou o culto e falou assim: escuta, eu quero saber, por que vocês não ouvem a minha mensagem? Eu estou pregando e já tem dias que vocês ficam assim fazendo, o que vocês estão fazendo? Aí uma das irmãs disse: nós estamos orando por você, pastor. Mas está orando por mim para quê? Para o senhor receber o Espírito Santo. Aí o homem ficou endemoniado. Como é que você vira num pastor e fala: estamos orando para você receber o Espírito Santo? Ele olhou para a irmã e falou assim: eu não tenho o Espírito Santo? Não, ainda não, só vai ter. Olha aí o tamanho da minha igreja, quantas pessoas eu já alcancei. E a irmã olhou e falou assim: imagina quando receber o Espírito Santo. Aí ele pegou e mandou as 2 irmãs embora da igreja. Passado alguns dias, aquilo ficou na cabeça de Moody, preocupado, ele manda chamar as irmãs. Aí ele chega só: olha, irmãs, não que eu acredite no que vocês falaram, mas eu quero saber por que eu não tenho o Espírito Santo. Aí a irmã falou assim: o senhor vai ouvir calado, silêncio? Eu quero saber. Pastor, o senhor já orou para um paralítico? Não. O senhor já expulsou um demônio? Não. O senhor já orou e o fogo de Deus, o Espírito Santo desceu num culto? Não. Pastor, me responda outra pergunta: quando os discípulos receberam o Espírito Santo? Quando os discípulos receberam o Espírito Santo? Ele deu a resposta que a maioria de vocês irá dar: no Pentecoste. A irmã olhou para ele e disse: não. Ele era teólogo, elas não. Elas eram só de oração. Como assim não foi no Pentecoste? Abra aí a Bíblia, pastor, está ali escrito. E Jesus colocou a mão sobre ele, soprou e disse: recebei o Espírito Santo. E isso, pastor, foi muito tempo antes do Pentecoste. Jesus soprou o Espírito Santo e eles foram cheios. Então o que receberam no Pentecoste? A irmã disse: responde o senhor que é teólogo. Leia bem em detalhes aí, ó. Desde a profecia de Joel 2:28, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo como pessoa não vem sobre a sua carne. Ele vem sobre seu espírito. O que vem sobre sua carne é o poder. Essa é a diferença de fruto e obra. Obra é tudo que eu faço para Deus, e fruto é tudo que Deus faz em mim. A obra tem que ser realizada e o fruto produzido. Fruto é a obra do Espírito, obra é a minha obra. Moody agora ficou atento àquelas irmãs. Pastor, pense bem. O que elas receberam no Pentecoste está na fala de Jesus: recebereis poder. Atos 1:8. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não está falando recebereis a pessoa do Espírito. Veja, está bem separado no texto. Recebereis poder, um produto. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, uma pessoa. Por isso que é Ele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Não é com o Espírito Santo ou com fogo. É com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? O batismo de fogo é o revestimento de poder. E o Espírito Santo é a transformação e o caráter de Cristo. Você entendeu? Qual é o grande segredo de você ser revestido de poder? Porque a discussão hoje não é sobre o recebimento do Espírito Santo, que todo mundo crê. Tradicional, pentecostal. O que eles não creem é nesse recebimento de poder. Revestimento de poder que
nós chamamos de segunda bênção. A primeira bênção é o novo nascimento, que é gerado e produzido pelo Espírito Santo, é o fruto do Espírito, é a justificação. Essa é a primeira bênção. A segunda bênção, dada pelo Espírito, agora quando ele está em você, ele vai lhe tornar capaz de realizar as obras de Deus. Você entende? Então as pessoas não querem se preocupar em ser revestidas de poder. Elas acham muito pequeno, muito pouco. E a minha ideia aqui nessa noite é que você dê uma super, mega, ultra valorização ao poder do alto. E que você veja a necessidade de receber o poder do Espírito. Me escute. Moody então olhou para aquelas irmãs depois da explicação, porque como eu te digo, existe uma coisa que é teologia, existe outra coisa que é revelação. Essa teologia não pega, nem encontra. Estou te dizendo, o mega ultra teólogo, eu amo Moody, olhou e não sabia explicar o que aquelas irmãs simples, leigas, conseguiram. Aí Moody disse, eu também não subo mais para pregar, até receber esse poder. Aí ele entendeu, se humilhou, e agora passou quase 2 anos, com saudade de pregar e não pregava. Eu não prego mais, enquanto não recebeu o poder do Espírito. Aí um dia, ele estava andando no centro de Nova York, ele conta que uma perna, as pernas começou a ficar pesada, uma perna dizia aleluia, outra perna dizia glória a Deus, uma perna dizia aleluia, outra dizia glória a Deus, ele caiu ali no centro de Nova York, orando em línguas, e aí foi Dwight Lyman Moody que ganhou quase 4 milhões de almas para Jesus. A história de Wesley também é bem parecida. Wesley foi missionário por 30 anos na Geórgia, sem ganhar uma alma. Quando ele volta no barco, ele tem um encontro com um grupo de morávios, e o barco estava quase na pique, e os morávios só no Endecovas e Endenevas, só no Labachúrias. Endecovas é a língua estranha dos anos 60. Eu tenho certeza que tem gente aqui que já orou Endecovas. Endenevas, ali ó, o pastor ali acho que já orou Endenevas. Quem nunca? Ai, ai. Meu pai, hoje, domingo de manhã, eu estava pregando lá na igreja dele. Ele subiu, pegou o microfone e começou a orar. Eu vi ele orando em Endenevas. Falei, que língua estranha, chique. Agora, o que muda? Wesley então decidiu que ele não ia fazer nada até receber o revestimento de poder. Então ele foi visitar os morávios lá num canto na Alemanha, chamado Bavária. E ali no meio dos morávios ele recebeu muitas orações, ele os viu liderados pelo conde Zinzeldorf, eles orando em línguas, e ele queria aquela oração, ele queria aquilo, mas ele não recebia. Um dia, 24 de maio, 8h30 da manhã, 1734, o Wesley vê que o fogo de Deus entrou dentro da sua boca, assim que ele narra, e ele sai correndo pela rua, tomado. Esse dia foi chamado, e é chamado por todos, o dia do coração em chamas. Ele saiu correndo nas ruas de Londres sem saber o que fazer, e as multidões foram ver aquele maluco. Daqui um pouco ele começa a pregar. Wesley alcança mais de 3 milhões de almas para Jesus, mas não conseguiu nada disso antes do poder. A igreja nunca foi feita para ser uma sala de aula. As instruções são muito importantes na igreja. E deixe-me te explicar uma ordem muito importante sobre instrução, revelação e poder. Qual é a ordem que a instrução está numa igreja? O ensino. Qual é a ordem que toma? Vamos pensar o seguinte: sempre antes de você fazer qualquer coisa para Deus, Deus vai produzir em você 4 coisas. Nada vai acontecer antes de Deus produzir em você essas 4 coisas. Primeira, uma experiência. Segundo, uma revelação, ou podemos chamar de instrução. Terceiro,
uma instrução. E quarto, capacidade. Vou usar a história de Noé como exemplo, e essa história segue a todos na Bíblia. A primeira coisa que Deus fazia com seus servos era uma experiência com ele. Então Deus aparece para Noé e fala com Noé. Qual é o nome disso? Uma experiência. Amém? Tudo que o homem precisa antes de qualquer coisa é uma experiência. Deus apareceu para Noé, falou com Noé, deu uma experiência a Noé com ele. A segunda coisa que Deus fez com Noé, deu uma informação, o que chamamos de revelação. Deus falou: Noé, eu vou destruir o mundo. Só Noé sabia disso. Vê? Toda vez que você se aproximar de Deus, Ele lhe dará uma experiência com Ele. E depois da experiência, Ele vai mostrar seus desígnios, dar uma informação, que é a revelação. Noé teve uma informação privilegiada que ninguém tinha. Deus vai destruir o mundo. E a terceira coisa que Deus fez com Noé, uma instrução. Noé construa a arca, a medida é isso é desse jeito. Deu para ele o quê? Uma instrução. A quarta coisa foi a capacidade de desempenhar o que ele pediu. Então vamos lá. Se você pegar a instrução e dar a uma pessoa sem ela ter uma profunda experiência com Deus, quando ela tiver a experiência, o conhecimento vai matar a experiência. Se você pegar uma pessoa, e eu explico, experiência sem instrução, mas só experiência, faz de você um fanático. E a instrução sem a experiência faz de você um religioso. Antigamente os seminários pegavam os pastores para dar aula no seminário. Hoje eles pegam os melhores alunos para dar aula no seminário. Gente que nunca plantou uma igreja ensinando a gente a plantar a igreja. Nunca tiveram uma experiência com Deus, mas estão com a cabeça cheia de informação. Então qual é a ordem? Aonde fica a instrução? Primeiro você tem uma experiência com Deus. Se você tem experiência primeiro do que a instrução, quando você tiver a instrução, ela vai reforçar a sua experiência, não o contrário. Então você tem a experiência com Deus, depois você tem uma informação da parte de Deus, a revelação, aí vem o conhecimento que reforça tudo aquilo com muita maturidade que você recebeu de Deus. Se essa ordem for mudada, nós vamos ter o que acontece em muitos lugares, um monte de fanáticos tendo revelação, visão, sem nenhum fundamento bíblico, só fanático. Ou então vamos ter gente que nunca teve experiência com Deus, cheio de conhecimento, negando o dom, negando isso, negando aquilo outro, por quê? Não tiveram uma experiência com Deus. Mas são teólogos com a cabeça grande. Aí você se pergunta, eu quero o revestimento de poder? Você gostaria de operar debaixo da vontade de Deus, usado de uma maneira sobrenatural e cumprir o que Jesus disse? Vocês podem fazer as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores. O que podemos fazer para realizar as obras de Deus? Essa foi a pergunta dos discípulos a Jesus. Senhor, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus deu a resposta: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, você não pode realizar a obra de Deus sem o poder do alto. Agora, se o falar em línguas é a maior evidência do revestimento de poder, e por que é? Veja bem, de todos os 9 dons, deixa eu enumerar aqui os 9 dons para mostrar para você. Dentro dos 9 dons, veja, você tem 5 ministérios, 9 dons, 8 operações. Os 5 ministérios são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. As operações são os meios, as maneiras que o Espírito Santo opera em cada dom. Então tem 8 maneiras dele trabalhar os seus dons. Agora os 9 dons. O apóstolo Paulo pegou os 9 dons
e separou eles em 3 grupos de 3. Ou seja, 3 grupos, cada grupo 3 dons. 3 grupos de 3. E ele chamou de diferentes nomes esses grupos desses dons. Ele começa dizendo: buscai os melhores dons. E a hora que ele separa esses dons, ele explica. Vamos lá. Primeiro grupo de 3 dons. Dentro do grupo de 9 dons, 6 são dons de poder. 3 são dons evangelísticos. Os dons que os tradicionais negam são praticamente todos. Mas vamos enumerar esses dons. Primeira categoria de dons ele chamou de dons de poder. Segunda categoria de dons ele chamou de dons de revelação. Revelação não é um dom, é dons. Dons no plural de revelação. Dons de revelação. 3 dons. A terceira categoria de dons é dons de elocução. Observa que são dons relacionados à fala. Primeira categoria de dons, dons de poder. Segunda categoria de dons, dons de revelação. Terceira categoria de dons, dons de elocução. Primeira categoria de dons, fé, cura e milagres. 3 dons. Dom da fé, dom da cura e dom de milagres. Quantos dons? 3 dons. Segunda categoria de dons, dons de revelação. Eu gosto muito de falar dessa segunda categoria de dons, porque ela tem um segredo dentro delas. Quais são esses 3 dons? Então vamos lá. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. O discernimento de espírito só parece ser um dom menos importante. Só que não, ele é um dom rei. Dom rei no sentido de que ele é o único dom que julga os outros. Vou te mostrar isso. Quando Paulo chegou operando milagres, a pitonisa lá, feiticeira, megera, falou toda a vida de Paulo, quem que ele era. Imagina se Paulo não tivesse discernimento de espírito, ele ia falar: uau, serva de Deus. Paulo então expulsa aquele espírito de adivinhação dela. E ali no texto bíblico diz que muitos grandes da cidade ganhavam muito dinheiro às custas dessa mulher. Por causa disso Paulo é preso. Mas ela não pôde mais adivinhar nada depois que ele expulsou o espírito de adivinhação. Como que Paulo sabia? Qual dom ele teve na hora que julgou? Discernimento. Presta atenção. O discernimento de espírito, de todos os dons, é o único que só serve para uma coisa: julgar os outros dons. Quando a Bíblia diz julgai as profecias, ela está falando julgar com discernimento. E o que faz a existência dos dons de revelação? Vamos lá. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, pega junto esses dons, e discernimento de espírito. Esses 3 dons juntos formam revelação. Sem esse dom chamado discernimento, você pode ser enganado, o diabo usando os outros dons, você pensando que é de Deus. Então esse dom, ele julga todos os outros dons, e nenhum dos outros dons julga ele. É o discernimento de espírito, junto com a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria, que faz ter os dons de revelação. Terceira categoria de dons, dons de elocução. Olha como é poderoso. Esses 3 dons agora são dons proféticos. Os outros são dons de poder. Quais são? Falar em línguas, interpretação e profecia. Formou o conjunto dos dons mencionados por Paulo. O nosso conteúdo aqui é o falar em línguas. Sendo ele um dom profético, ele não é um dom sozinho, ele tem 3 dons junto com ele: falar em línguas, interpretação, que é outro dom, interpretação já é outro dom, e a profecia, que é outro dom, que faz parte do falar em línguas. São esses os dons proféticos, os dons de elocução. Então você deve fazer uma pergunta: eu devo falar em língua só quando estou na igreja, ou só de vez em quando? Quando eu tenho que falar em línguas? Bom, se você quer andar no Espírito,
e ter profundas revelações de Deus, discernir corações, revelar segredos de coração, discernir o que está à sua volta, você tem que falar em língua sempre, porque é o dom de língua que constrói as profecias. Percebeu? Em cima do dom de língua, o Senhor constrói os seus dons. Por isso usa-se o termo edifica. Edifica o quê? Os outros dons. Ele é um dom construtor, ele edifica quem fala. Edifica no quê? Edifica seu ministério, edifica seu caráter, edifica para você receber outros dons. Quem ora em línguas, recebe ministério de milagres, recebe dons, recebe... em cima do dom de línguas, você vai ter construído outros demais dons e o seu ministério vai florescer. Então eu vou citar 3 coisas aqui. Primeiro, prova na Bíblia para mim, pastor, um apóstolo orando em línguas. Isso eu ouço todo dia. Você vê, eles fazem vídeos e fala, prova Jesus orando em língua. É muita estupidez um negócio desse, gente. Prova que tem milênio, não tem a palavra milênio, mas está lá, 1000 anos. Prova que tem trindade, não existe na Bíblia, mas está lá. É estúpido isso. A minha filha responde isso aí. É coisa de criança. Mas eu vou responder mesmo sendo coisa de criança. Prova para mim, pastor, um apóstolo orando em línguas. Eu provo. Coloca para mim 1 Coríntios 14, versículo 18. E vamos ver o tal do apóstolo orando em línguas. Vamos ver? Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Deixa congelado o texto. Deixa congelado. Pastor, quem é esse? É Paulo? É Paulo. Não, isso não serve, pastor. Porque Paulo era poliglota. Paulo falava em grego, em hebraico, em aramaico e em latim. Então ele falava em muitas línguas. Então aqui nesse texto, pastor Hernani, na realidade, Paulo está dizendo que fala em outros idiomas. Bom, para nós sabermos que língua Paulo falava mais que os outros, nós vamos pegar o contexto de 1 Coríntios 14. E aí, para chegar no verso 18, você tem que encontrar no verso 14, antes, dentro da concordância, ou do contexto, do que Paulo está falando. Qual língua Paulo falava mais que os outros? Verso 2. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens. Primeiro, qual língua Paulo fala mais que os outros? Uma língua que não fala aos homens. Quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus. Qual língua Paulo fala mais que os outros? Uma língua que só fala a Deus. Qual língua Paulo fala mais que os outros? Quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. Qual língua Paulo fala mais que os outros? Uma língua que ninguém... Qual língua Paulo fala mais que os outros? Em espírito fala em mistério. Uma língua que fala em mistérios. Sem nenhuma conveniência teológica, irmão. É contexto mesmo. É que tem gente que fala só a escritura. Na realidade é só a treta. Não é bem só a escritura. É treta mesmo. É que é tretar. Vamos ver outra coisa? Verso 14. Verso 14, eu quero agradecer ao irmão ali da multimídia, que ele está muito rápido. Ele veio perguntar para mim qual texto, eu falei, 65. Mas ele está muito bom. Diz assim, ó, olha Paulo dizendo, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Vamos condicionar isso aqui. Quem ora em português, a mente não fica infrutífera. Quem ora em espanhol, a mente não fica infrutífera. Quem ora em inglês, a mente não fica infrutífera. Mais do que isso, lá do verso 2, lembra? Quem ora em português, quem fala em português entende. Quem ora em espanhol, quem fala em espanhol entende. Quem fala em inglês, quem fala em inglês entende. Mas no verso 2 diz que ninguém entende, só Deus. É uma língua que fala em mistério, só Deus entende. Paulo está dizendo, eu oro na língua dos anjos mais do que todos vocês. Esse é o texto. Agora você deve se fazer uma pergunta.
Todo mundo já fez essa pergunta. O que eu oro quando oro em línguas? Mas todo mundo faz essa pergunta. O que você está orando quando você ora em língua? A Bíblia fala, tá? Vou mostrar para você. Vou perguntar de novo. O que você está orando quando ora em línguas? Pronto, deixa aqui. Deixa o texto. Pensa o seguinte. Lá no Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, a partir de Atos 2, quando de repente veio do céu um vento impetuoso e toda a casa ficou cheia. Quando você vai narrar o texto, o apóstolo Pedro pregou um sermão de quase 30 minutos. Como que você sabe que é quase 30 minutos? Porque eu levo quase 30 para ler. Então está evidente para mim. Agora, gente, vamos pôr a cabecinha para pensar. Pense no que eu vou falar. Haviam 17 nações, 11 idiomas. Pensa, 17 nações, 11 idiomas. Pedro pregou só em aramaico. 5.000 se converteu. Como? Vou dizer de novo, 11 idiomas e 17 nações. Pedro pregou só em aramaico, 5.000 se converteu. Como? O próprio texto explica. Como nós ouvimos falar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Quem foi o intérprete da pregação de Pedro àquela multidão? Vamos lá? Pedro pregou em muitos idiomas? Não. Pedro pregou só na língua dele de nascimento. E em nenhum momento o texto do Pentecoste diz que eles falaram idiomas na língua materna. Diz que entendeu a língua materna. Mas a Bíblia diz que eles oraram em línguas e chamou de língua estranha, língua de fogo. E todo mundo foi interpretado para ele as maravilhas de Deus. Notem vocês que sem esse dom, o evangelho não teria ido para longe de Jerusalém. Não tinha cursos de idiomas. Então o Espírito Santo era o intérprete dos servos dele. Gente, você já viu, eu já vi muitas vezes, eu vou te citar isso aqui. Uma experiência de gente que quando ora em língua aparece meio assim um espanhol. Aparece meio assim um inglês. Já viu gente orando em línguas em espanhol? Eu já, muitas vezes. Já viu gente orando em língua em inglês? Ele recebe o dom de variedade de línguas e passa a orar em inglês. Falar em inglês. Eu conheço um pastor, eu conheço vários, mas esse pastor chama Alisson. Aonde ele chega, ele ora em línguas e o Espírito Santo dá para ele o idioma daquele país. Ele já fala nos 8. Nunca estudou. Deixa eu te contar um negócio. O dom de línguas, ele produz 3 coisas na nossa vida. 3 benefícios em que a oração em línguas irá produzir. Primeiro, falar em línguas semelhante ao Pentecoste vai, muitas ocasiões, traduzir para o idioma necessário. Pega aquela oração em línguas, o Espírito Santo traduz como um idioma. Isso aconteceu no Pentecoste. Eles oraram em línguas e cada um entendeu na sua língua materna. Mas não só no Pentecoste. O grande testemunho do avivamento da Rua Azusa. No dia que o Espírito Santo desceu, a mulher de William Seymour sentou no piano. Ela não cantava nem tocava. Na mesma hora ela aprendeu a tocar e cantou em 7 idiomas diferentes. Olha lá, em 1906. Quer ver uma coisa mais louca do que isso? 2 missionários, já contei isso muitas vezes, chamado Daniel Berg e Gunavir, tinha também a missionária coreana. Um homem se levantou lá e disse para eles: vai para Belém do Pará, que eu quero dar a vocês 35 milhões de almas. Aqueles 2 missionários suecos entraram dentro do barco e foram para Belém do Pará, aqui no Brasil. Em 1919, aquilo era o ciclo da borracha. Então todas as nações estavam presentes ali. O barco chega em Belém do Pará.
Daniel Berg e Gunavir saem do barco, vem um brasileiro cumprimentá-los. Então Daniel Berg ouve aquele brasileiro falando e olha para Gunavir. Gunavir, olha a língua que ele está falando. Eles entenderam tudo, eram suecos. Vê, Gunavir, não é a língua que a gente estava ouvindo lá na Rua Azusa. Como assim? Veja que lá na Rua Azusa eles oravam em línguas, mas os missionários entenderam em português. Naquela época a metodista só falava inglês, a presbiteriana em francês, a católica em latim. Não tinha igreja que falava em português no Brasil. Você sabe quem começou uma igreja que falava em português? 2 missionários suecos que não falavam em português. O primeiro culto foi em português. Foi o Espírito Santo que ensinou eles. Aleluia! Existe um livro chamado Eles Falam em Outras Línguas. É um livro muito antigo de um repórter que não era crente e começou a investigar as mais de 62 línguas faladas lá na Rua Azusa e catalogar essas línguas. Inicialmente ele ia escrever como loucura, mas quando ele chega na metade do livro, ele já se converte, recebe o Espírito Santo e o resto do livro ele contando como ele se converteu. É show de bola, se chama Eles Falam em Outras Línguas. Muito antigo o livro. Então você tem essas ideias. Primeira coisa que o falar em línguas produz: uma língua missional. Gente, isso é sobrenatural. Eu estava pregando em Miami, escute isso, numa igreja, não era uma igreja brasileira, era uma igreja de latinos. Terminou o culto, veio um pastor das Filipinas e sua esposa e toda a sua equipe pastoral. Chegou em mim e disse: olá, pastor Hernani, eu estou aqui. Eu olhei para ele e disse: estou vendo. E ele olhou e insistia, dizia: eu estou aqui. Eu falei: sim, estou vendo. Pois é, eu estou aqui. Falei: pois é, eu estou vendo. Chegou uma hora que eu perguntei para ele, falei: por que você está dizendo isso? Ele falou: porque você me mandou vir aqui. Eu mandei? O senhor mandou. Falei: aonde eu mandei? O senhor falou no vídeo, eu assisti no YouTube e falou: Cris, vai a Miami. Eu falei: olha, irmão, eu disse isso. O senhor tem um vídeo? Ele falou: tenho. Ele abriu o celular dele, um vídeo, e lá 5 minutos. No vídeo estou eu com a mão levantada, isso é uma prática minha sempre na igreja, orando em línguas. Aí ele falou: aqui, ó, o senhor está dizendo, ó, Cris, vai a Miami. Eu olhei para ele, dei uma risada e falei assim: ô querido, eu juro para você que realmente eu queria que fosse verdade. Mas eu não estou falando. Qual é a língua das Filipinas? Tergalo. Qual a chance de um goiano falar tergalo? Irmão, para um goiano falar em português é avanço. Aí o cara, como é que eu vou falar em tergalo? Aí ele, não, falou, olhou para a esposa: não é, amor? E a esposa falou: sim, está falando. A esposa ouviu igual. Olhou para os pastores, ele, sim, todos ouviram igual. Eu estava falando em língua, mas eles entenderam no idioma deles. Cris vai a Miami. Aí eu falei: tá, Deus tem que ter um propósito. Qual é o propósito? A maior conferência hoje do mundo acontece nas Filipinas. Vai ser agora no dia 7 e 8 de setembro. Dá 1 milhão de pessoas. Quem realizava era o pastor Bonk. Quem faz? É esse pastor. Aí ele olhou para mim e disse: Deus falou que você tem que fazer. É Japão, Filipinas, todos aqueles países da Ásia.